Boa tarde, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Eu quero nesta tarde trazer a exposição da Palavra de Deus. E eu quero, antes de ler a palavra, eu quero orar com você. Deus e Pai, ilumina o nosso coração, Senhor, nosso entendimento, para falarmos da Tua verdade, do Teu amor, da Tua palavra, que nos instrua e nos ensine a praticar aquilo que o nosso Deus, este Deus todo maravilhoso, e que nos ensina através do Teu Filho amado, Jesus. Pai, nos guia, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Estamos nesta tarde trazendo a exposição da Palavra de Deus para a nossa escola dominical e quero toda a sua atenção e vamos, antes de ler as Sagradas Escrituras, vamos orar. Deus e Pai, ilumina nosso coração, que tudo que aprendamos com a Tua Palavra nos instrua, nos ensine a fazer a Tua vontade, a seguir os Teus passos, que assim nós possamos viver uma vida reta, digna diante de Ti. Eu oro a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Então vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 12, que diz assim: Nova Almeida atualizada. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que vocês têm um pelos outros vai aumentando cada vez mais. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do juízo de Deus para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulações, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, obra e fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, olha, que texto maravilhoso. Esse texto aqui de Paulo, meus irmãos, nesse capítulo 1, ele está falando exatamente sobre algo muito interessante. Falando sobre o amor de Deus, que Deus tem pelos seus seguidores, falando aqui do juízo de Deus, da volta de Jesus nessa terra. Está falando dos que praticam os males
e rejeitam Deus, estão falando dos que creem em Jesus, e estão falando do desaguado final quando ele vier. Né? Então, tem um pedaço de Apocalipse aqui, capítulo 1, verso 5 a 10. E no final, a gente vê a conclusão também para destacar aqui na nossa palavra de hoje. A nossa introdução. O verso de número 3, o amor que todos vocês têm. Meus amados, eu tenho dito sempre, a maior prova que o crente pode dar de amor é quando ele ama o próximo. Quando ele ama o próximo, como Paulo destacou aos Tessalonicenses sobre o amor que aumenta de uns para com os outros. Na parábola de Jesus Cristo, ele contou sobre o bom samaritano, ele destacou o que significa amar verdadeiramente, isso se referindo ao próximo. Em Lucas 10, 25, 26, eu trouxe esses dois versos para apenas apresentar aqui uma pergunta e a resposta com outra pergunta. Olha bem, quando Jesus Cristo ouviu a pergunta de um intérprete da lei, que disse, mestre, abre aspas, mestre, que farei para herdar a vida eterna, fecha aspas, que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus respondeu a ele, claramente, com também uma pergunta, abre aspas, verso 25, o que está escrito na lei? Pergunta para ele, não é? Olha, essa resposta foi suficiente para descontrolar o intérprete da lei. O mundo não sabe o que é o amor. Lamentavelmente, não sabe o que é o amor. E aqui o Senhor Jesus Cristo dá a prova a respeito do amor, o que é amar, o que significa amar. E o homem só ama quando ele ama o próximo, aí é a prova, né? A prova que ama ao seu próximo. Então nós vamos ver isso aqui na exposição. E em segundo lugar, eu escolhi o verso número 8, que diz, os que não obedecem ao Evangelho. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar no segundo ponto da nossa exposição sobre isso aqui. Os que obedecem, os que não obedecem, e os crentes que não obedecem, né? Entre aspas, né, claro. Pois bem, existem crentes que não obedecem ao Evangelho, né? Porque não evangelizam. E os descrentes que não obedecem ao Evangelho mesmo. Aí, esses dois aí, né? Nem dos dois obedecem. Tem crentes que não obedecem, e os descrentes não obedecem. Se os crentes têm a missão de evangelizar, e de todos os crentes que têm esta responsabilidade para preparar e dominar o seu testemunho e conhecimentos para poder evangelizar aos descrentes, aí ele daria essa prova de que ele ama, né? Daria essa prova que ele ama, evangelizando que ele ama, anunciando as boas novas do Senhor Jesus que ele ama. Tem que evangelizar, amado. A missão da igreja foi essa. E ele falou a todos que estavam lá ouvindo na grande comissão. Outra coisa, amados, sem o evangelho da fé, não há como alguém venha a ser perdoado e receber Jesus. Não há como. Sem a pregação do evangelho, não há como ter um Salvador. E mais, irmãos, uma outra coisa é a pessoa ser descrente, que não teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, a voz do Evangelho, de forma clara e tranquila, que não ouviu no seu coração a voz de Deus, ou que tenha sido esclarecido, e ao ouvir
não recebeu o Evangelho da justiça de Deus. São muitas questões que a gente pode ver aí, meus queridos. Quando ele rejeita a mensagem de Deus, ele se torna um incrédulo. Aqueles que não vão lograr êxito nem nessa vida nem na outra. Em terceiro lugar, eu quero compartilhar o verso de número 10, que fala, olha, sobre a volta de Jesus. Não é? Este grande dia que todos esperam, né? Todos esperam esse grande dia, amado. E quem estiver vivo, quando Jesus Cristo voltar em toda a sua glória, e algo estrepitoso irá acontecer, a sua glória, algo tremendo, e os que crerem, como diz aqui o texto, né, irão enaltecer a volta do Senhor Jesus, para esse encontro que ele vai ter com ele, esse evento desejado por quem hoje está vivo e foi desejado por quem já partiu, e esse evento esplendoroso, todos estão aguardando, os que estão vivos, aguardando. Né? Os que partiram antes para estar com Jesus terão o grande privilégio de verem Jesus primeiro do que nós. Jesus vai ressuscitar eles lá, e eles todos terão o privilégio de virem e precederem para nós, os que estão vivos. Eles virão na grande comitiva do Senhor Jesus para o encontro nos ares. Que coisa fantástica, né? E assim marcará o cumprimento das promessas do Senhor Jesus Cristo, que disse o quê? Ele advertiu, ele falou claramente lá em Mateus 24, 24, está aí o registro que diz assim: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, os crentes, mesmo que ele não espere hoje de manhã, ele sabe que Jesus Cristo vai vir a qualquer momento. Então vamos para a nossa palavra, nossa exposição. Em primeiro lugar, o verso número 3, que diz: o amor que todos vocês têm. Meus queridos, o amor de Deus tem sido muito comprometido. Preste bem atenção. Mas outros vivem de forma parcial o amor e não vivem de forma plena. Amando os três. O que são os três? Amando a Deus, amando a si e amando ao seu próximo. Ok? Isso aí. Uns dizem que amam a Deus e vão para a igreja, fazem algo social, oram, contribuem, são fiéis dizimistas, achando que é o máximo e que fazem parte da igreja e que estão tranquilos porque estão lá. Estas mesmas pessoas, no momento em que precisa amar a si mesmo, não têm se valorizado como crentes que exageram no seu corpo, na sua comida, né? Que exageram nos estudos, no trabalho, e não conseguem enxergar as consequências que vem logo depois com o excesso daquilo que eles fazem. Isso é uma verdade, irmão. Nós temos que ter uma vida comedida para viver bem aqui na terra. Saber se dominar. Uns dizem que ama a Deus e, na verdade, não sabe reconhecer, compartilhar os valores que tem com aqueles que estão à sua frente, que estão ao seu redor, que estão convivendo com você, que são chamados do seu próximo. Não tem feito isso, não tem atendido às necessidades das pessoas. Tendo condições, não faz. Olha, aqui Paulo destaca os Tessalonicenses. Ele chama muito bem a atenção dos Tessalonicenses. E
pois quando ele esteve e contemplou o testemunho deles a respeito da igreja, ele se admirou ao tomar conhecimento da reação, da unidade que a igreja tinha forte, de cuidar dos seus membros como se fosse para a própria pessoa. Paulo escreve para compartilhar a favor deles, quanto à fé que eles demonstraram ter nos seus corações, e cada um mais crescendo no amor, aumentando o amor de Deus, não só por causa da convivência, mas também para crescer a igreja do Senhor Jesus, para vir à igreja, trazer alguém, ou falar com alguém a respeito do Senhor Jesus, dando o seu testemunho, e assim o seu testemunho atraiam as pessoas. Tudo isso será fruto do evangelho, da pregação, da sua vida, que você vai evangelizar as pessoas. Paulo anotou aqui coisas importantes que levam os crentes a desenvolver a sua fé cristã, e vencer os momentos difíceis de perseguição, tribulação, momentos que o próprio Paulo enfrentou isso aí, enfrentou de cara. Ele expressou, Paulo, os seus sentimentos por eles, a ponto de dizer que estava orgulhoso por eles saberem suportar esses momentos difíceis, que trouxeram experiência para a igreja, ela poder prosseguir da missão que a igreja recebeu de Deus. Paulo chega a dizer que o testemunho dos crentes de Tessalônica mostrava que eles estavam vivendo o reino de Deus aqui na terra e se preparando, como ele diz aí dos versos 5 a 10, se preparando para a volta de Jesus. Olha, no primeiro século da vinda de Jesus, depois de Cristo, né? Porque agora estão com inovações aí sobre isso aí, para escantear o nome de Cristo. Mas os Tessalonicenses, no primeiro século depois de Cristo, já esperavam a volta do Senhor Jesus. E Paulo então alertou a ele a respeito desse reino glorioso, eterno, que haverá de acontecer quando Jesus Cristo voltar. Na verdade, as gerações passadas, irmãos, como eu já disse, eles aguardavam, como nós estamos aguardando a volta de Jesus. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus, eu posso partir, vamos partir. Outros terão o mesmo sentimento até a volta de Jesus. Que fantástico, né? Em segundo lugar, amados, os que não obedecem ao Evangelho. Quero chamar a sua atenção para essa exposição aqui para você. O verso de número 8. Meus queridos, o que tratamos na introdução quanto a obedecer ou não obedecer ao Evangelho? Isso é muito importante. Os crentes que obedecem ao Evangelho, eles vivem um compromisso com Deus para ser útil e obter os conhecimentos necessários para evangelizar. O crente tem que buscar isso aí, meu irmão. Ele tem que, no seu trabalho, na sua atividade, na sua escola, na sua família, na sociedade onde você está, você tem que estar preparado o tempo todo para dar provas de que você ama, né, a Deus, a você e ao próximo. Mas também para que o crente tenha motivação para poder ir aos pecadores, entregar o recado de Deus. Não há muita cisma, muita coisa assim, mas na hora que você orar, uma vez, duas, três, passar 3, 4 dias orando para fazer uma visita a alguém, Deus, o Espírito Santo vai com você. Fique tranquilo, não há problema. Bem, o crente tem diante de si uma grande responsabilidade de evangelizar os descrentes, para levar os efeitos da graça de Deus sobre a vida deles
a graça salvadora do Senhor Jesus, para que os descrentes, eles recebam a palavra de Deus no seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus 10:8 o seguinte: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto, dai de graça. Nós precisamos dar às pessoas de graça, que de graça não recebemos. Os descrentes que ouvem o Evangelho e não o recebem, não dão crédito a muitos, e muitos rejeitam, eles vão ter tribulações, e eles estão rejeitando Deus na vida dele. A ignorância de quem está vivendo no pecado, deixa que o pecado promova suas vidas e traga muitos males, né? Muita malignidade, coisas tristes. As pessoas são enganadas pelo pecado, pelas as intenções das suas próprias vontades. E principalmente pelo inimigo, que faz de tudo para o homem ser um perdido, que não aceitam a graça de Deus na sua vida. Os descrentes mergulhados no pecado ficam escravos do pecado e não enxergam o perdão que eles têm na frente dele, que é o Senhor Jesus Cristo, para libertá-los da prisão do mal, salvá-lo e torná-lo ele um homem livre para poder adorar o nome do Senhor Jesus. Olha, eu volto aqui aos crentes. Não é possível não viver o Evangelho da graça de Deus. Não é possível ser crente e não viver. A negligência dos crentes na evangelização tem sido o fator da falta do anúncio do Evangelho e, consequentemente, não chegar aos ouvidos dos pecadores. Esta é uma falta de evangelização, amados, comprometendo a igreja, o compromisso da igreja de alcançar os perdidos pecadores, e as consequências são claras, não há crescimento da igreja. Eu venho batendo nessa tecla para que haja despertamento dos crentes para a evangelização. Eu quero concluir, e ao concluir no verso de número 10, a frase, meus amados, admirado em todos os que creram. Deus é nossa grande admiração. A maior admiração vai ser quando quem estiver vivo vê ali aquela glória maravilhosa. Mas também quem partiu, receber Jesus ressuscitando ele lá, o Espírito de lá no céu, para vir gozar a nova terra, nova Jerusalém, no novo céu. Queridos, quem estiver vivo na volta de Jesus vai ter essa grande admiração. E aí eles haverão dizer: eita, graças a Deus, enfim, nosso Deus, acabou a luta, acabou o sofrimento, somos mais do que vencedores. Este evento inédito da palavra de Deus na história dos homens vai ser então assim se concretizar na vida de todos os que esperam a volta de Jesus quando ele vier. Hoje os crentes se alegram e se admiram com a esperança da volta de Jesus Cristo. Quanto mais quando ele vê acontecer este grande evento. Por isso que Paulo disse assim, olha, tragada foi a morte pela vitória. Ele está se referindo aos crentes que morreram para o pecado e ressuscitaram para uma nova vida, nova criatura, ser crente. Esse é um grande privilégio e ele estará assim habilitado para admirar a grandeza de Deus, e quem admira é alguém que tem o maior prazer na vida e pode expressar a verdadeira alegria de ser um salvo, um escolhido de Deus para viver uma nova vida, esperançoso da glória de Deus. A raridade da salvação se configura como algo único e extraordinário, que
sai das profundezas do coração de quem é grato por alto presente que Deus concedeu a alguém que é um mortal, concedeu a vida. Tudo que existe no homem, uma criatura que passou pelo processo de metamorfose, de uma vida velha de pecado, de escravidão do pecado, para ser livre, para ser uma nova criatura que tem dentro dele, no interior dele, a presença do Espírito Santo, para nortear a vida dele e ele admirar a promessa de Jesus que um dia vai voltar para buscar o seu povo. Só crente pensa assim. Quem não é crente não pode pensar dessa natureza. Olha, neste mundo, o homem que desconhece a vontade do Criador, provedor e soberano de tudo, de todas as coisas, não passa de um perdido pecador. Alguém que ignora tudo isso, que não tem a noção não tem a noção da sua vida, nem o norte que possa lhe guiar. Ele não sabe discernir nem o que está à sua direita, nem o que está à sua esquerda, ele está perdido. A grande diferença do homem descrente para o homem crente é que o crente enxerga a Deus pela fé. Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 4:4. Nós, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou não é triste e lamentável o descrente? Muito triste e lamentável. E que os crentes que sabem dessa realidade precisam evangelizar. Ele tem uma grande responsabilidade pela frente. Ele precisa se relacionar com as pessoas, a fim de que haja um comprometimento de se entregar o Evangelho, para que as pessoas recebam Jesus, façam amizades com as pessoas para trazê-las para a igreja. Isso é muito importante. Olha, muitos amados não movem nenhuma palha para evangelizar ninguém, nem para convidar alguém para a igreja. Hoje uma irmã disse: pastor, eu estou indo para a igreja hoje, depois da pandemia, e estou levando um convidado. Eu fiquei muito feliz. Isso é bom, isso é maravilhoso, amados. Isso é forte demais. Falar do Evangelho, se preparar na palavra de Deus para evangelizar até o último que falta. Precisamos evangelizar. Eu quero concluir. E concluo, como sempre, em 3 pontos. Em primeiro lugar, um exemplo dado pelos Tessalonicenses que deve ser seguido por todos os crentes: o amor entre os santos, numa verdadeira comunhão que fortalece a fé cristã. Olha, o crente deve urgentemente se avaliar e praticar esse amor de Deus que os Tessalonicenses tinham, o amor que todos vocês têm. Paulo elogiou isso aí. Em segundo lugar, um grande perigo para quem se diz crente e frequenta a igreja, correspondendo com os compromissos da fé, mas não evangeliza, não dando provas que é um verdadeiro cristão, como diz aqui, os que não obedecem ao Evangelho, mas que vivem como não obedecem ao Evangelho. E por último, terceiro lugar, a conversão e o viver verdadeiro do Evangelho é o que o crente representa o Evangelho para anunciar ao descrente. A palavra de Deus são aqueles que reconhecem que Jesus Cristo lhe salvou, que Ele vai salvar com a sua palavra as outras pessoas, para que todos estejam admirados em todos os que creram e viveram a vida nova. Eu convoco você para a evangelização. O tempo está acabando, o meu e o seu. Vamos evangelizar.
Que Deus te abençoe. Amém.